Confirmando as análises aqui deste canal, Diego Ganoli, e em acordo com a outra análise sobre o depoimento da fala de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, o corregedor acaba de definir também celeridade, ou seja, vai resolver rápido a questão aí do processo da deputada federal e pastora Flor de Lis. Portanto, nós temos agora uma previsão da data. Então, a casa está caindo e parece que tem data marcada. Eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações do ladinho do botão de inscrever-se. Isso é muito importante porque faremos uma super live com o advogado da família do pastor Anderson do Carmo, o Ângelo Máximo. Assim como fizemos também ontem uma super live com a Luana Rangel, esposa do vereador Wagner Andrade Pimenta, o Misael da Flor de Lis. Se você não assistiu a live de ontem, vou deixar um card aqui em cima do vídeo. Esse recurso só tem no YouTube. É só você apertar uma letra I que aparece na tela no YouTube. Se ela não estiver aparecendo, dá um toquinho na tela que vai aparecer aí uma letra I aqui nesse canto. Assista a super live que nós fizemos com Luana Rangel. Ela é nora e ex-assessora da deputada federal Flor de Lis e fez revelações exclusivas na nossa live. A live com o advogado Ângelo Máximo, dia 18/9, sexta-feira, às 20 horas. Também já está disponível aqui no canal. Vou deixar também no card para que você clique agora nesse card e clique lá em definir lembrete para que você possa ser avisado quando a live começar. Caso você assista este vídeo depois da live, vai continuar acessando pelo card na letra I para poder assistir ela, porque vai ficar gravada para assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Tanto no YouTube como no Facebook você pode apoiar o nosso canal e o nosso trabalho. Torne-se um apoiador. Embaixo do vídeo tem apoiar agora. No YouTube é Seja Membro. O Instagram é Diego Ganoli. Muita informação bacana tá aí sobre a live com o Ângelo Máximo, que é o advogado da família do pastor Anderson do Carmo, e a super live que nós fizemos com Luana Rangel, nora e ex-assessora da deputada federal e pastora Flor de Lis, tá bom? Vamos lá para a gente atualizar sobre as informações do momento. Muito bem, a fonte é o UOL. Corregedor da Câmara estima até 13 dias para emitir um parecer sobre Flor de Lis. Isso aqui é muito sério, porque nós estamos falando de celeridade. Nesse canal tem um vídeo que fez uma análise sobre a declaração de Rodrigo Maia acerca desse caso. Rodrigo Maia disse que vai resolver o mais rápido possível, tem que respeitar o período de defesa, porque se ele resolver sem respeitar o processo e o período de defesa que a pessoa tem, com o prazo, os dias que ela tem para se defender e os recursos de apresentar uma defesa por escrito, etc. Se ele não respeitasse esse processo de defesa, o Supremo Tribunal Federal, em outra ocasião no passado, já fez uma decisão ser anulada e voltar de novo, o que traria aí um transtorno do retrabalho. Então, ele já adiantou. Vamos respeitar a defesa, mas vamos fazer o mais rápido possível, vamos resolver tudo e acabou, bola para frente e pau. Ou seja, já demonstrou ali que parece, ao meu ver e a minha forma de interpretar, que havia uma decisão de comum acordo já sendo conversada para dar celeridade e resolver esse caso de maneira rápida. Semelhantemente, o corregedor faz parte dessa estrutura de pressa e não é pressa, né? É uma celeridade, é maneira de resolver rápido. A fonte é o UOL e a matéria diz o seguinte, de Luciano Amaral, direto de Brasília. O corregedor da Câmara dos Deputados, Paulo Bengtsson, PTB, do Pará, afirmou que deve levar até 13 dias para emitir um parecer sobre o processo disciplinar contra a deputada federal Flor de Lis, pelo PSD do Rio de Janeiro. A defesa dela foi apresentada ontem à tarde à Corregedoria da Casa. O processo tem como base uma representação por quebra de decoro parlamentar, após ela ser denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de ser a mandante da execução do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Em última instância, pode levar à cassação do mandato dela. Presta atenção nessa informação porque é muito importante. Deixe um comentário. Na sua opinião, a Flor de Lis tem que ser cassada, perder o mandato de deputada federal, voltar a ser uma pessoa comum para ir em cana agora, ou será
que outra medida deve ser adotada e eu vou te mostrar qual é a possibilidade que a gente tem. Corre um grande risco. Se não fosse o peso midiático desse canal e outros poucos que são sérios, né? E a imprensa agora, depois que a gente aqui bateu 1 ano e 2 meses repercutindo o assunto na internet, cobrando por justiça, clamando para que não caísse no esquecimento, e esse peso midiático está em cima do Congresso Nacional, se não fosse esse peso da repercussão pública, provavelmente teríamos essa segunda opção aqui como uma possível escolha, mas eu acredito que não. Presta muita atenção, verifica a sua inscrição, ativa o sininho, deixa o like aí e presta atenção nessa informação aqui, ó. Muitos dos seus filhos estão envolvidos, eu vou pular essa parte para a gente ter foco realmente, né? Realmente, porque aqui nós estamos falando de Ministério Público, Polícia Civil, ela não está em cana junto com os presos, com os filhos dela, porque tem imunidade parlamentar, que é uma prerrogativa da função que ela ocupa como deputada federal. Né? Tudo isso está acontecendo. A defesa por escrito foi entregue pelos advogados de Flor de Lis e é composta por 7 páginas, ligadas especificamente ao processo disciplinar na Câmara, ou seja, a defesa dela não tem nada a ver com a questão aí do MP e a questão da Polícia Civil. Ela não está explicando sobre manipulação, eliminação de provas, conflito de narrativas, manipular as testemunhas, não é nada disso. Ela está falando sobre o aspecto em que toca no tocante à quebra do decoro parlamentar, ou seja, ela focou a defesa só naquele ponto que diz respeito à Câmara, como o delegado Alan Duarte, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando era perguntado por certas indagações que não são da sua alçada, da sua competência, da competência da Polícia Civil, ele dizia, isso aí quem vai poder responder é uma outra instituição, é um outro órgão que é competente e responsável por esta parte. A nossa é responsável pela execução e os trâmites de como a coisa se deu. Então, é cada um cuidando da sua parte, a defesa dela tem 7 páginas e foca nesse processo disciplinar, mas os argumentos apresentados ao Ministério Público do Rio de Janeiro informou o Bengstson, ou seja, tem as informações do Ministério Público, tem algumas coisas, porque a quebra do decoro parlamentar depende disso, mas a defesa dela está focada no processo disciplinar e não em justificar o inquérito. Espero que isso tenha ficado com clareza dessa forma. No momento, os advogados da Corregedoria analisam todo o texto da defesa dela. Na segunda-feira, dia 21, Bengstson passará ponto a ponto as argumentações da discussão e da defesa junto a eles, ou seja, na segunda eles já vão se reunir para passar ponto a ponto. Ele diz aqui, vou precisar de mais uns 10 dias a partir de segunda-feira, no máximo, para emitir o meu parecer, ou seja, 10 dias. Ao todo, a Corregedoria tem até 45 dias úteis para elaborar o relatório. Porém, é sabido aí que ele já queria dar celeridade a isso desde o começo. A Flor de Lis poderia ter solicitado a prorrogação por mais 5 dias úteis para o prazo da entrega dessa defesa ontem, mas decidiu já apresentar a documentação. A defesa foi entregue por volta das 5 horas da tarde da quarta-feira e a reportagem apurou que até horas antes ela ainda não tinha um advogado em Brasília para com procuração para representá-la. É um descaso completo, uma desordem do caramba. No entanto, resolveu aí as exigências burocráticas e entregou a defesa. Caso, aqui tem uma parte que é interessante, caso ela não entregasse a defesa até ontem e não pedisse prorrogação do prazo, Bengstson afirmou que pretendia entregar seu parecer à mesa diretora da Câmara na próxima semana sem o posicionamento da deputada. Ou seja, Bengstson demonstra, né, ele que é o corregedor, demonstra muito claramente a intenção de botar isso para frente e resolver com ou sem a participação dela. Se ela se defende, beleza, vamos anexar aqui e vamos analisar. Se ela não se defende, vai a revelia. Não apareceu para se defender, taca ali pau, ficou sem defesa. É dessa forma como a coisa está sendo conduzida, ao meu ver, na minha interpretação, de acordo com a minha opinião acerca dos fatos que são divulgados pelo corregedor e pela imprensa. Agora, aqui está o cerne dessa questão. O parecer será analisado pela mesa diretora, que pode encaminhar o caso ao Conselho de Ética. Presta atenção porque já estamos nas etapas finais. Ela foi notificada pela Corregedoria, né? Primeiro foi apresentado uma queixa contra ela sobre quebra de decoro parlamentar. Isso foi levado para a Corregedoria. A Corregedoria analisou, julgou procedente e levou para ela uma notificação. A senhora está sendo acusada. Ela preparou a defesa, levou ao corregedor, Paulo Bengstson, que o avião caiu, mas ele está bem. Fizemos uma análise aqui.
né, num vídeo anterior aí, alguns só voltar um pouquinho que você encontra. Inclusive, tem uma playlist aqui que se chama Flor de Lis. Todos os assuntos, produção, vídeo, tudo que tem desse assunto está organizado nessa lista aqui que você assiste sem problema. Então, depois que isso ela foi notificada, a queixa foi apresentada à corregedoria notificou a Flor de Lis em Brasília, porque ela tinha sumido, não encontravam ela em lugar nenhum. Ela foi notificada, apresentou defesa, demorou, mas usou o prazo dos 5 dias, mas não prorrogou, apresentou a defesa com 7 páginas, voltou para a mão da corregedoria, que deixou a cargo dos advogados da corregedoria, e eles vão se reunir na segunda-feira para passar ponto a ponto. Depois disso, já vão encaminhar para a mesa diretora. Depois de passar para a mesa diretora, você vai entender um pouco melhor, o parecer será analisado pela mesa diretora, que pode encaminhar o caso ao Conselho de Ética, se favorável pela continuidade do processo. Ou seja, a mesa diretora composta por alguns integrantes ali da Câmara vai analisar essa decisão da corregedoria de analisar a defesa dela mais a acusação, passa para a mesa diretora pode, se considerar que é relevante, que é interessante, que é favorável, pode continuar o processo. Flor de Lis só pode ser cassada por quebra de decoro após decisão favorável do colegiado, com posterior confirmação de ao menos 257 deputados federais no plenário da Câmara. Vamos falar sobre esse ponto rapidinho, que é o seguinte: a mesa diretora vai encaminhar ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética vai analisar o resultado da análise da Corregedoria e do Conselho de Ética e vai dar um parecer, que pode ser a cassação do mandato. Aqui está a segunda opção. Aqui, ó. Há, porém, penas mais brandas, como uma suspensão. Se ela for suspensa, não perde o mandato. Se não perde o mandato, não perde a imunidade parlamentar e também não perde a sua prerrogativa de foro privilegiado. Com isso, ela não vai presa. Deixa o comentário. Na sua opinião, ela deve ir presa ou deve ser somente suspensa? Né? Na final de contas, ela não xingou um palavrão, nem falou alguma coisa pesada num discurso da Câmara. Ela está sendo acusada de executar o próprio marido. Muito obrigado, meus amigos. Eu sou o Diego Ganoli. Ativa o sininho. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like, verifica a inscrição no canal. Bota o sininho para todas as notificações. Vamos conversar agora aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.